Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos a mais um Negócios com Impacto, o podcast da Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Vamos falar sobre análise de dados e estudo de mercados. É meu convidado Tiago Cabral, fundador da NetSonda, uma empresa portuguesa fundada no início do milénio, em 2000, e que foi pioneira a utilizar plataformas tecnológicas como a internet para recolher e tratar dados. Tiago, bem-vindo. Temos aqui uma longa viagem para fazer. Onde e o que estava a fazer quando decidiu que queria fundar a NetSonda? Foi a primeira empresa de estudos do mercado na internet, digamos assim. Certo, em Portugal, sim. O que é que eu estava a fazer? Eu estava já há cerca de 3, 4 anos com um grupo de amigos, que eram 4 amigos, que estávamos a trabalhar em formas de ganhar dinheiro, basicamente, e aproveitando as ondas que estavam a ocorrer naquele momento. Nós começámos a vender bips, começámos depois a surfarmos a onda dos telemóveis, e tudo isto aconteceu quando eu estava já a entrar na Católica, 93, 94, foi quando eu entrei para a Católica. E aproveitando a internet que começou a arrebentar a partir dos anos 95 até os anos 2000, até arrebentar mesmo a bolha, nós pensámos o que é que nós podemos fazer para também surfar esta onda. Então os 4, que nos reuníamos frequentemente antes de sairmos à noite numa sexta-feira, encontrávamos em casa de um dos sócios, falávamos, debatíamos ideias, debatíamos situações do país, tínhamos tipo uma tertúlia, que às vezes convidávamos outros amigos, e discutimos a possibilidade de começar a lançar um negócio da internet. E isto tudo começou, a gênese da NetSonda vem de uma ideia que um dos meus sócios teve de vamos pagar às pessoas para clicar em banners publicitários que estão em sites. E depois daí veio a conversa e evoluiu para, então, mas porquê que não pagamos às pessoas para dar opinião sobre as marcas? E foi aí que nasceu a ideia da NetSonda, fazer a primeira empresa de estudos de mercado completamente online, que até então tudo era feito offline. Na altura era tudo uma novidade, a internet era tudo novo. Como é que conseguiram trabalhar uma página, digamos, como é que foi a primeira página da NetSonda? Foi muito desafiante. Nós éramos os 4 fundadores da NetSonda. Nós tínhamos a ideia do negócio, tínhamos a visão para implementar a questão, mas, na verdade, a internet era muito incipiente, havia pouca gente na internet. E nós queríamos fazer o quê? Nós queríamos criar um painel de consumidores que depois fossem inquiridos, através da internet, sobre várias marcas, etc. Foi desafiante, porque a internet tinha 40% de penetração na altura, e nós queríamos fazer estudos de mercado com este universo. Não era possível, naturalmente, fazer para todos os produtos e serviços, e nós tivemos, penso eu, que foi uma humildade suficiente para nos associarmos a uma empresa que sabia de assuntos de estudos de mercado. Então nós fomos, um dos nossos primeiros sócios a quem abrimos o capital, era uma empresa de estudos de mercado tradicionais. Então eles focavam-se na parte dos estudos de mercado e nós focávamos na parte da construção do painel, no desenvolvimento de toda a tecnologia por trás da construção dos questionários, da ligação ao painel, da remuneração, os incentivos aos painelistas, nós chamamos de painelistas, aos membros do nosso painel, e foi assim que fomos andando durante cerca de 5 anos, 6 anos, até que depois mais tarde a coisa já começou, a internet rebentou, não é? Mas na altura tinham conhecimentos informáticos para trabalhar páginas, foi um pouco experimentar para ver se dava? Como é que... Nós não tínhamos conhecimentos informáticos nenhuns a nível de desenvolvimento de software, portanto o que fizemos, nós, através de uma rede de amigos, arranjámos uma pessoa que trabalhava na altura num operador de internet, em que eu reuni com ele na cave acho que era do Átrio Saldanha, em que nós passávamos o briefing, e ele desenvolveu o nosso primeiro software de construção de questionário e de gestão do painel. Depois um dos meus sócios, que é muito criativo, desenvolveu a página web. E desenhou o logotipo, desenhou a página, escreveu o texto dos quem somos, o que é que fazemos, para onde vamos, etc. E ele criou isto tudo. Isto foi tudo dentro de casa. Na altura, qual foi assim, o primeiro produto que trabalharam, o primeiro tema, digamos assim, que trataram? Nós começámos a trabalhar mais com empresas de telecomunicações, porque era o que estava mais na moda, onde havia mais gente que tinha acesso à internet também, e nós conseguimos fazer alguns estudos, alguns trackings
estudos regulares para um operador na altura de televisão, e esse foi o primeiro grande desafio que nós tivemos. E depois o que nós fazíamos era, como estávamos em conjunto com outra empresa de estudos de mercado mais tradicional, nós íamos fazendo estudos com o mesmo objetivo, com o mesmo enquadramento que essa empresa também estava a fazer offline. E íamos calibrando a nossa plataforma para ter a certeza das diferenças, e onde é que se observava diferenças e onde é que nós tínhamos que reforçar as campanhas de agregação de pessoas para o nosso painel e por aí adiante. Naquela época, como dizia, era muito pouco explorada a internet e terem também procurado associarem-se a uma outra empresa, mas o facto de terem sido pioneiros ajudou um pouco a dar segurança ao negócio, ou foi difícil ainda assim conseguirem que a marca crescesse? Foi muito difícil. Eu posso lhe dizer que os primeiros 5, 6 anos foram desafiantes. Éramos atacados, criticados por todo lado, pelo establishment todo, as empresas tinham alguma resistência, mas graças a Deus começámos a ter bastante aceitação e começou-se a revelar que eram úteis os estudos que nós fazíamos online, recorrendo a plataformas tecnológicas, e também que o acompanhamento a utilização da internet cresceu bastante. Se olhar para os dados entre 2000 e 2005, 2006, foi exponencial o crescimento da utilização da internet, e a partir daí não havia como negar que aquilo poderia funcionar. Fomos realmente pioneiros neste aspecto. Quando é que conseguiram assim a primeira internacionalização? Aconteceu... Primeira internacionalização em que sentido? Projetos internacionais? Sim. Nós fizemos logo projetos internacionais a partir logo dos primeiros tempos, porque nós associámos imediatamente uma rede de painéis internacionais. Então nós começámos, lá fora estava mais desenvolvida a internet, nós começámos logo a servir de ponte para projetos em Portugal, e nós também, quando queríamos recorrer a esses painéis internacionais para fazer os nossos projetos, também íamos recorrer. O que é que nós fazíamos inicialmente? Nós tínhamos clientes que estavam em Portugal e com presença noutros países, e nós fazíamos os estudos para lá nesses países que eles queriam estudar. Que países? Mesmo na altura e agora, com países trabalham? A quem é que prestam serviço? Nós prestamos serviço a partir de Portugal a clientes portugueses em geografias como Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Polónia. Isto depende muito dos clientes depois, das geografias onde eles estão a operar. Nós vamos com eles para lá. Inclusivamente, eu estive agora ainda há cerca no início do ano, estive em Cabo Verde a fazer também um projeto, já não é online, mas aqui já vamos falar mais à frente de como é que nós evoluímos também. Fazemos muitos projetos fora do país também. Era esta questão que ia fazer precisamente, de que forma é que evoluíram as ferramentas de trabalho e o modo de trabalho na NetSonda ao longo desses anos? Tiveram esse início em que se associavam a outras empresas e tentavam melhorar também a plataforma online, e depois como é que evoluiu depois já com o boom da internet passado? Como é que aconteceu? O objetivo inicial foi criar o tal painel de consumidores, em que usávamos para clientes também desta empresa com quem nós nos associamos para fazerem estudos online, mas nós depois começou realmente a crescer o negócio online, e nós tivemos a oportunidade de ser investidos por um fundo de investimento que apareceu a querer investir na NetSonda, e transformámos numa Full Service, Full Research Agency. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós tínhamos a componente online, mas como tínhamos uma relação muito próxima com os clientes vinham com um desafio, e eu não podia dizer, não, isso só vamos fazer online. Não. E eu dizia, o desafio é este. Nós queremos, por exemplo, falar com consumidores de cerveja, por hipótese. Eu fazia coisas que eu podia fazer online, eu podia perguntar hábitos de consumo online a miúdos dos 18 até aos 30 anos, por hipótese, mas eu também precisava ter alguma consistência nos dados e robustez nos dados, por exemplo, no interior alentejano, e eu não podia fazer online, porque eu não ia apanhar aquele consumidor típico da Mini ou do que fosse, sem ir lá presencialmente falar com ele. Portanto, começámos a responder e a desenhar projetos para os clientes com grande proximidade, alinhando novas metodologias antigas, combinando isso tudo, porque o nosso foco é sempre dar o melhor resultado possível ao cliente, e não vamos abdicar de uma coisa para fazer outra, nós queremos dar tudo. Então iam os próprios ao local fazer o questionário e recolher os dados? Sim. Nós começámos, quando eu digo que se transforma numa Full Service, Full Research Agency, é porque deixámos de ter só os quantitativos online, passámos a ter estudos quantitativos telefónicos, presenciais,
testes de produto numa sala, convidamos consumidores para vir testar produtos, sejam gelados, cervejas, o que for, hambúrgueres, e também temos uma área mais qualitativa. Nós adquirimos em 2000 e qualquer coisa, 2010, se não me engano, uma empresa que fazia só qualitativos. Só qualitativos são focus group, ou reuniões de grupo, e entrevistas individual aprofundadas, como nós estamos aqui a fazer, em que entramos na cabeça do consumidor e depois vamos tentar quantificar essas tais coisas que encontramos na cabeça do consumidor. Esse interesse de investimento da NetSonda apareceu mais ou menos em que fase da empresa? Quantos anos já tinha a empresa? Foi em 2007. Em 2006 começámos as negociações. Em 2007 é que entrou esse fundo de investimento. O que é que aconteceu aqui? Houve uma mudança grande na nossa vida. Nós tínhamos o Salvador, que estava dedicado ao negócio, e depois estávamos com essa empresa de estudos de mercado. Ele estava mais dedicado a isso, e nós, os 3 outros sócios, estávamos assim por fora. Eu trabalhava, inclusivamente trabalhava na altura, estive a trabalhar em Inglaterra, e depois vim para Portugal, estava como diretor de marketing de uma empresa, e apareceu o fundo e disse assim: muito bem, nós investimos, mas vocês agora, Tiago, tens que ir para a frente do negócio, Salvador, tens que ir para a frente do negócio também, e vamos construir tudo de zero. Nós, na altura, comprámos a saída da outra empresa, entrou o fundo, e nós começámos aí sim, é que foi um salto exponencial, realmente estava a funcionar. Já agora, como é que era essa gestão de trabalhar, ter uma empresa a full time e dar na mesma atenção à NetSonda? Não era esgotante? Era, e pode perguntar à minha mulher, era esgotante, mas era muito desafiante. Nós vivemos assim, nós os 4, e agora com os 2 novos sócios que nós temos também, nós vivemos bem assim. Nós gostamos de trabalhar. Pronto, gostamos de trabalhar. Agora, atualmente, como é que está a NetSonda? Como é que é a estrutura e o que é que trabalham? Continuam ainda a fazer essa recolha de dados no terreno ou trabalham só na plataforma digital? Nós, hoje em dia, nós trabalhamos, temos uma empresa, como lhe disse, com cerca de 20 pessoas a trabalhar, departamentos quantitativos e qualitativos, e depois eu sou o CEO da empresa e tenho as 2 sócios, um com responsabilidade mais comercial e outro com responsabilidade mais do painel e das plataformas tecnológicas. Como é que nós funcionamos? Os nossos projetos, hoje em dia, são bastante interessantes e são quase todos à medida. Nós não fazemos projetos standard. Todos os desafios que nos são apresentados pelos clientes são à medida. Vem ter a empresa A, vem ter comigo, eu tenho este desafio. Então nós sentamos com o cliente, tentamos perceber o briefing que nos quer dar e propomos uma metodologia. A metodologia é essa que pode ser através de entrevistas quantitativas online, fazer um focus group com 3 ou 4 grupos de pessoas que sejam consumidores e não consumidores da marca, porque o nosso objetivo não é tanto o trabalho de campo, onde temos muito rigor, é mais a parte mais ajusante, que é entregar dados ao cliente, dados esses que eles consigam usar para tomar decisões. Como é que agora atualmente, ou seja, houve o boom da internet e agora temos a novidade da inteligência artificial. A NetSonda já recorre a alguma ferramenta, já tentou desenvolver algo com inteligência artificial para facilitar o tratamento dos dados? Com certeza. Nós estamos e eu sou responsável por essa área, há cerca de 2, 3 anos andamos a acompanhar esta evolução do AI. Usamos algumas ferramentas internamente para contribuir para a otimização do trabalho de todos os nossos colaboradores, dos responsáveis da empresa e também dos nossos colaboradores todos. Para quê? Mais uma vez, foco nos resultados, foco na análise. Em tarefas que sejam muito repetitivas, nós usamos ferramentas de inteligência artificial para fazer o processamento dessa tarefa, seja uma codificação de respostas abertas, pessoas escrevem numa caixa de texto azul, verde, encarnado, e nós damos uma instrução a um agente de inteligência artificial e diz: olha, estas são as categorias que tens de procurar dentro desta base de dados e sempre que encontrares, faz aqui a contagem de quantas são, e isto poupa muito tempo, que era feito manualmente, agora poupa muito tempo, consegue-se que o técnico ou o consultor esteja muito focado no resultado. Quantos utilizadores é que tem a NetSonda? Ou seja, vocês funcionam com pessoas que pedem esporadicamente um tipo de estudo, mas têm clientes fixos? Nós trabalhamos cerca de 30 a 40 projetos por mês. Trabalhamos anualmente mais de 100 e tal clientes por ano. Sendo que desses 100 e tal clientes, naturalmente, nós temos uma bolsa, digamos assim, o top 20, não varia muito. Nos últimos 10 anos, principalmente 15 anos, não varia muito.
Às vezes cresce mais um, outro cresce mais outro. Não varia muito. Tem alguma área preferencial de estudo ou analisam tudo? Qualquer desafio? Analisamos tudo, trabalhamos muito em telecomunicações, trabalhamos muito em áreas de grande consumo, trabalhamos muito também usabilidade, não só de websites, mas também usabilidade. Esta é uma área que eu sou particularmente, eu sou muito interessado nesta área, mas a área de usabilidade em lojas, por exemplo, como é que pode ser o layout da loja, como é que pode ser o layout do supermercado, como é que devem ser apresentados os produtos, para onde é que as pessoas olham quando entram num supermercado, por exemplo. Nós aí recorremos à tecnologia também, com os óculos de eye tracking, em que a pessoa vai com os óculos na cara, nós vamos a registar a informação e vemos para onde é que a pessoa está a olhar, Ok. e qual é que é o tracking todo que é feito dentro da loja, e depois entrevistamos a pessoa no fim, diz, olha, teve dificuldade em encontrar este produto e aquele, para onde é que olhou? E nós estamos a fazer o replay do vídeo ao mesmo tempo. Realmente, eu reparei, eu estava aqui bem baralhado, não estava a ver o preço, não estava a ver... São óculos que têm câmaras, como é que funciona já agora? Os óculos têm uma câmara, portanto, são colocados na cara, como os óculos normais, têm uma câmarazinha, e são calibrados para cada pessoa, individualmente. Nós fazemos um processo de calibração anterior a começar o projeto, vai com... Agora, hoje em dia não se pode dizer Walkman, se calhar a maior parte das pessoas não sabe o que é um Walkman, mas, portanto, é um gravador portátil, vai aqui no cinto e vai a registar toda como se estivéssemos a filmar com um telemóvel, com a diferença que há um pontinho encarnado que está a registar para onde ele está a olhar, e se ele fica mais tempo a olhar, por exemplo, para a garrafa, o ponto vai crescendo e conseguimos medir, temos métricas como, olha, teve ali 2 segundos a olhar para aquilo. E porquê que teve 2 segundos a olhar para aquilo? Eu não estava a conseguir ler bem a marca. Portanto, estava à procura da marca X e eu não estava a encontrar a marca, portanto, eu fiquei tanto tempo a olhar para ali. Como é que chegaram a esses óculos? Foi uma novidade no mercado? Tentaram desenvolver alguma ferramenta? Não desenvolvemos nada. Nós desenvolvemos quando não há. Quando há, eu tento ao máximo aproveitar as ferramentas que há. E quando digo eu sou muito interessado por tudo o que é inovação, e eu próprio introduzi o eye tracking em Portugal, primeiro para estudos de websites, e depois mais tarde introduzi o eye tracking com os óculos também em estudos de mercado. Era usado na academia, é muito usado por pessoas que avaliam, sei lá, por neurologistas, pela parte da ciência, usam muito. Introduzido nos estudos de mercado não havia tanto na altura. Havia uma coisa gira que era o mouse tracking, para ver os websites, em que as pessoas, ao mexer o rato, o cursor do rato estava a mexer e assumíamos que para onde ele estava a olhar era para onde estava o cursor. Na verdade, não era assim. Quando nós introduzimos o eye tracking, às vezes a pessoa está a mexer no rato, mas está a olhar para outro sítio completamente diferente, e conseguimos dar muito mais insights ao cliente. E é assim que é a nossa perspectiva, é sempre introduzir inovação e sempre trazer coisas que já existem para metê-los no mercado. Qual é a maior dificuldade no trabalho, desde a recolha até a entrega das conclusões? Qual é o maior desafio no processo? O que é que normalmente é mais difícil no vosso trabalho? O mais desafiante é mesmo a recolha de informação, porque eu, se não recolher a informação bem, não vou tirar conclusões nunca bem. Como é que selecionam, digamos, as pessoas que vão estudar, os objetos que vão estudar, como é que selecionam? Quando a escolha da amostra, portanto, as Sim, a pessoas amostra. responder. Nós vamos, com conversa com o cliente, dizemos que este produto é dirigido para mulheres de 35 aos 55 anos, por hipótese, e nós temos que selecionar com base em dados do INE, dados públicos do INE, diz, olha, a população residente em Portugal dos 35 aos 55 anos tem tal peso, e nós tentamos fazer amostras representativas dessa franja da população. E nós podemos fazer ou online, e enviamos os inquéritos apenas para aquelas pessoas que estão dentro dessa franja, ou presencial, e então entrevistamos na rua pessoas que estejam dentro daquela franja. Online, os contactos é uma rede que a empresa já tem? São dados que a empresa já tem? Ou é algo que procuram nas redes? Como é que chegam a essa amostra Ainda bem online? que não fala dessa pergunta, ainda bem que faz essa pergunta, porque realmente é o nosso maior valor acrescentado. Porque nós, desde o ano 2000, que criámos um painel online exclusivamente para estudos de mercado. Nós, neste momento, contamos com cerca de 250 mil pessoas ativas, e por ativos nos dizemos que nos últimos 6 meses tiveram algum tipo de interação com a NetZona, só dedicados para estudos de mercado, e com base neste painel nós conseguimos fazer uma seleção adequada do perfil que queremos encontrar para este Como é que se faz parte desse painel?
vai ao nosso site, netsonda.pt, inscreve-se, dá uns dados de perfil e nós ficamos lá logo, dá as autorizações necessárias para nós contactarmos e a partir daí está habilitado a receber convites. Qual foi o maior estudo que fizeram? O maior estudo? Acho eu que não posso revelar o nome do cliente, mas foi um estudo, foi internacional, foi um estudo para o lançamento foi o maior lançamento desta marca nos últimos, talvez, 20 anos, de um hambúrguer que foi lançado no mundo inteiro, mas tinha a particularidade de alguns mercados foram escolhidos. Foi Portugal, foi o Canadá e foi em França. E nós tivemos que fazer um estudo que envolveu milhares de contactos e milhares de conceitos, dezenas de conceitos do produto que foi testado, depois foram sendo rejeitados, melhorados, aperfeiçoados, até ao lançamento final. Este é um projeto que demorou cerca de 9 meses a 12 meses a concretizar. Como é que se faz como é que se estuda um hambúrguer? O que é que queriam saber? Se tinha... se ia ser bem aceite pelas pessoas? Já percebemos, através de dados que tínhamos de outros estudos, que havia uma necessidade de haver hambúrgueres mais saciantes. O consumidor procurava hambúrgueres mais saciantes e nós olhamos para o mercado e vemos hambúrgueres grandes, tudo assim. Havia essa necessidade. Então, a partir daí, começa-se a trabalhar nesse tipo de produto. E para selecionar o produto, temos que levar em conta o pão, temos que levar em conta o recheio, o molho, a própria carne, obviamente, e tudo isso é testado em várias variantes e vamos afinando isso com base em estudos de consumidor, que vão provando vários produtos, vão dizendo, gosto muito, está muito ácido, está muito gordo, está muito seco, está muito o que for. Há vários atributos. Nestes 25 anos da NetSonda, repararam que houve alguma evolução dos interesses das empresas que vos procuravam? Ou seja, se mudou as temáticas, se mudou muito ao longo do tempo as temáticas que estudam? Ou foi sempre semelhante? As temáticas mudam, obviamente, em 25 anos muita coisa mudou. Nós fizemos agora um estudo recentemente que foi até publicado numa rádio concorrente aqui da Renascença. Durante os 2 meses estivemos a publicar esse estudo e a ver-se claramente uma evolução dos hábitos do consumidor. Agora, o que é que acontece e que é mais importante e que nós temos, o maior desafio que nós temos com os nossos clientes é que antes um projeto podia ser uma inovação para os próximos 6 meses, agora as inovações têm que ser mais rápidas e nós temos que ter os resultados mais rápidos e nós temos que nos adaptar. E aí eu acho que nós temos um trabalho muito bem feito, temos uma equipa espetacular que se adapta muito bem às necessidades dos nossos clientes e eu costumo dizer, se um cliente me liga à sexta-feira à tarde, não é para me desejar um bom fim de semana, é porque ele está aflito com alguma coisa e eu tenho que ajudá-lo, nem que seja durante o fim de semana, no início da semana, ele precisa ter uma resposta no final da próxima semana e nós funcionamos um pouco como uma extensão do departamento de marketing. Há 3, 4, 5 ideias, eles querem pôr as ideias a teste para depois chegarem a semana seguinte com o CEO e dizer, olha, estas 3, 5 já foram testadas, reduzimos a 2, agora vamos levar isto a um estudo mais profundo, só estas 2. Tiago, neste percurso do que estudou na Católica Lisbon, o que é que mais influenciou o seu trabalho? O que é que se foi lembrando nos dias mais difíceis? Eu estava há pouco a comentar e quando estava a pensar o que é que a Católica me influenciou. A Católica, obviamente, do ponto de vista académico, que não é valorizado na altura por mim, com 18, 19 anos, não era valorizado a parte académica, fazer os estudos, eram os exames, etc. Mas o que é que eu valorizei muito? Foi todo o ambiente que eu encontrei na Católica, seja com colegas, com amigos que são amigos que ficaram mesmo amigos para a vida, amigos que são meus sócios atualmente, e foi todo o ambiente que encontramos lá e foi um contexto muito dinâmico. Eu entrei na faculdade em 93, em 95, 94, 95 começa a loucura dos telemóveis, a loucura da internet, e acabei o curso em 99, portanto vivi estes loucos anos final do século, que foram muito dinâmicos, e a Católica esteve sempre presente nesse contexto, porque toda a gente falava sobre o assunto, eu falava com toda a gente sobre o assunto, fazíamos, como eu disse há pouco, várias tertúlias com pessoas, colegas da Católica também, debatíamos temas, e eu acho que a Católica proporcionava isso, nem que seja no contexto do bar, entre uma cartada. Como é que está a saúde financeira da NetSonda? A saúde financeira está muito bem. Nós temos estado... Só andando um bocadinho para trás. Nós vendemos um fundo de investimento. Passado 2 anos, integramos um grupo internacional com 3 sócios espetaculares que vieram ter connosco para trabalharmos juntos nessa parceria, nessa sociedade, adquirindo o capital da NetSonda. Passado alguns anos, long story short,
Passados alguns anos, essa empresa, com estes 3 sócios com quem nós nos damos muito bem, foi adquirida por um grande grupo multinacional de marketing digital, e nessa altura eu já não tinha qualquer obrigação de estar na NetSonda, eles também não tinham qualquer obrigação ainda de estar lá, e eles acabaram de seguir a sua vida, e eu pensei, então eu também vou seguir a minha vida, eu vou lançar uma nova empresa, uma nova NetSonda. Mas antes quis dar a hipótese de recomprar a NetSonda a este grupo francês. E depois de intensas negociações, acabámos por comprar. Os 4 sócios, nós tínhamos vendido, entretanto, tínhamos vendido a totalidade do capital, e em 2018 voltámos a recomprar a NetSonda, e eu fiquei sempre lá a trabalhar, sempre. Ok. Vendeu, mas continuava dentro da empresa. Estava como CEO da empresa na mesma, mas eu não fui feito para trabalhar para outros. Portanto, fui feito para trabalhar para clientes, para ter relações. É isso que eu sou feito para isto. Recomprámos a empresa, depois de intensas negociações com estes franceses, e demos sociedade a 2 pessoas que lá trabalhavam, colaboravam com a NetSonda, que são quem está agora à frente do negócio. Eu estou mais afastado do dia-a-dia no negócio, e são estes 2 novos sócios. Um deles tenho muito gosto em dizer que é o meu irmão, o outro é um dos melhores amigos do meu irmão, mas isto funciona assim. A NetSonda é uma família, e nós tentamos transportar isso também para os clientes. Em 30 segundos, porquê é que a NetSonda é um negócio com impacto? Acima de tudo, porque nós ajudamos as marcas a entender os consumidores e a tomar as decisões. E nós somos completamente focados na recolha de informação para dar os melhores conteúdos, os melhores dados possíveis para os clientes tomarem decisões de inovação, de novos produtos, de transformação do produto atual, etc. Mas uma coisa que está sempre presente desde o início da NetSonda, o nosso DNA, tecnologia, inovação, sempre possível introduzimos, e também estar sempre ao lado do nosso cliente. E para isso contamos com uma equipa brilhante nesse aspecto, que está completamente alinhada connosco. Tiago Cabral, muito obrigada. Fica aqui a história da NetSonda com Tiago Cabral, que é fundador e CEO da empresa portuguesa especializada em estudos do mercado, que foi fundada no ano 2000, e já aqui fizemos a viagem de como é que foi explorar o mundo da internet, uma vez que foi pioneira em Portugal a utilizar esta plataforma tecnológica. O Negócios com Impacto fica por aqui, regressa com um novo episódio e um novo negócio desenvolvido através de alguém que saiu da Católica Lisbon. Negócios com Impacto.